Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós reservamos para falar sobre empreendedorismo, gestão e vida real do empresário brasileiro. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre as relações trabalhistas no Brasil e como que nós, enquanto empresários, precisamos lidar com a CLT. Quais são os cuidados que a gente precisa saber e o que é relevante, de fato, a gente precisa ali diariamente tomar os devidos cuidados. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma amiga minha de longa data, que é a Beth, né, Beth? Sim, Bastante muito tempo, que a gente hein? conhece, né? Bastante tempo. Eu era criança ainda. Desde criancinhas ali dentro da Verdade. igreja, a gente faz bastante coisa na igreja Sim. juntos, né, Beth? E aí a Beth hoje é uma advogada, especialista na área trabalhista e que vai contribuir muito aqui com o nosso episódio de hoje. Beth, muito prazer, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E eu queria pedir para você se apresentar. Quem que é a Beth, o que a Beth faz e, por favor, se apresente aí para a turma. Olá, primeiramente quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de vir aqui, de compartilhar, né, e também de aprender e de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Eu sou Elizabeth, tenho 33 anos, sou advogada, trabalhista, da área trabalhista, atuo para empresas e também para empregados. E também, atualmente eu estou expandindo, né, a minha atuação para empresas, então acho que o tema é super relevante para a gente conversar um pouco sobre como as empresas podem se portar, como a gente pode pegar a CLT e usar ao favor das empresas. Muito bom. É legal conversar com a Beth hoje, a gente falando aqui num podcast, ela como advogada formada, atendendo empresas, atendendo empregados que estão ali num litígio trabalhista, e justamente por conta eu fico lembrando, falei assim, poxa, Beth, a gente era tão pequenininho ali na igreja, trabalhando ali nas coisas da igreja, e hoje a gente está aqui, né? E isso é muito, muito, muito bacana, Sim. muito legal, né? Fazer esse parênteses aqui antes da gente começar de fato a falar do CLT. A gente lembra lá da 15 anos, a gente tinha 14 anos, né? Você era bem Ia pros novinho, barzinhos de Jesus, né? As de Jesus, festinhas. cantando, tocando. Era bem legal, né? Bem legal. Mudou muito, né? Mudou bastante. Bom, Beth, vamos começar então, falando aqui do nosso assunto. Hoje, nós temos a CLT, Sim. que é a consolidação ali das leis trabalhistas do Brasil, onde todo mundo que emprega um funcionário, emprega uma pessoa ali, ela precisa estar de acordo ali com a legislação, com a CLT, né? E aí eu queria saber a sua visão sobre a CLT enquanto modelo de regulamentação ali das relações trabalhistas. O que você acha da CLT hoje, do jeito que ela está hoje aqui no Brasil? Bom, a CLT, na verdade, né, o nome já diz, ela é uma consolidação. Então, lá na década de 40, né, tinham várias leis trabalhistas ali, esporádicas, que tratavam de coisas diferentes, e aí juntou-se tudo, criou-se a CLT. Tá? E hoje a CLT ela já está bem diferente do que ela era lá no começo, mas ela vem de um contexto mesmo de proteção ao trabalhador. Então, de fato, a CLT ela vem trazendo a tentativa de equiparar, porque ela enxerga que o trabalhador e o seu empregado estão ali em níveis diferentes, né? Tanto que a gente fala em hipossuficiente. Então, o empregado ele está ali fragilizado, é a visão da CLT. E ele vem trazer uma proteção, tentando equiparar, tentando equilibrar aquelas forças, tá? Hoje, claro, a CLT já tá diferente do que ela foi no início, mas ela ainda traz essa origem, essa tentativa de proteger esses princípios aí protetivos. É claro que com a reforma a gente teve mudanças ali consideráveis, né, que diminuíram um pouco essa discrepância, porque eu vejo, principalmente trabalhando para empreendedores, que a visão é outra, né? É que o empregado é muito protegido e o empregador, ele é muito onerado, tem muito ônus, tem muitas obrigações. E, de fato, eu não posso dizer que isso é uma mentira. De fato tem, né? Mas assim, para entender o contexto dessa lei, por que hoje ela é assim? É porque ela veio ali de um período em que a intenção era proteger o trabalhador, né? Então, assim, trabalhadores que trabalhavam muitas horas durante o dia, que não tinham um salário mínimo, que não tinham ali direitos básicos assegurados. Então, é nesse contexto que a CLT surge.
Legal. E hoje, de fato, é uma preocupação, né? Eu, enquanto empreendedor, né? Por isso que eu me interesso tanto por esse assunto, né? Uhum. Porque, de fato, eu acho que todos os empreendedores, ou pelo menos acho que a maioria, eles querem ter uma relação justa ali, né? Com seus colaboradores, com seus funcionários. E aí, muitas vezes, essa relação de desequilíbrio, né? Poxa, em algum momento houve um desequilíbrio por parte do empregador, ou por parte do trabalhador ali, e você fica muito engessado, muito... Cara, tem que ser aquilo ali, você não dá muita liberdade para, de fato, o empreendedor negociar diretamente com o trabalhador. Ah, mas se eu fizer isso, o empregado, ele tá numa posição mais de vulnerabilidade, de fragilidade. Tá, mas aí se você não fizer isso, o empregador fica dessa forma, né? Sim. E aí, qual o caminho muitas vezes que tem que fazer? Cara, eu vou demitir, vou desligar e não vou empregar. E aí a gente acaba causando outros problemas sociais. E quando a gente fala de CLT, a gente tá falando de questões sociais também, né? Porque é de empregabilidade. Poxa, eu tô dando emprego para uma pessoa que, se ela não tivesse emprego, ela não vai conseguir comprar o arroz da casa dela, o feijão da casa dela, não vai conseguir levar o sustento ali para casa dela. Hoje você vê que com a CLT é de 40, né? 43, de 43. Com o passar dos anos, você acha que essa equiparação ali, esse desequilíbrio, ele foi diminuindo? Ou você ainda acha que tem muito campo ainda que pode ser reajustado? Olha, assim, numa regra geral, eu entendo que foi diminuindo. Porque hoje, a gente sabe, né? Lá em 43, as pessoas não pesquisavam no Google os direitos trabalhistas dela. Elas não tinham esse acesso à informação como tem hoje, né? E, então, assim, eu acho que sim, diminuiu um pouco essa desigualdade, mas ela ainda existe no sentido de que o empregador, ele tem um poder de mando, né? Ele tem um poder ali de mando. E aí, o que a CLT traz? Que aquela pessoa que trabalha, ela precisa daquele salário justamente por essa função social, né? De fazer a economia girar, de ter o seu próprio sustento. Então, assim, eles não são hoje equiparados, na minha visão, eles não são hoje equiparados 100%, mas diminuiu muito. E aí, o que eu acho que a CLT não se atualizou para acompanhar essa diminuição ali da desigualdade. Eu acho que a CLT ainda, né, e isso é normal nas leis aqui no Brasil, a lei demora, né, para acompanhar a sociedade. E assim, com essa tecnologia, esse boom tecnológico que a gente teve, então piora, porque aí é muito rápido, a sociedade anda muito rápido e a lei tá ali atrás. Por quê? Quando é que a lei se atualiza? Quando o judiciário começa a ter muita demanda e não sabe resolver. Então, por exemplo, lá no começo, a gente achava que o empregado, ele era muito fragilizado, ele não tinha poder de decidir, ele não tinha poder de conversar, tudo que ele assinava é porque ele estava sendo coagido, né? Então ele não tinha ali o poder de discutir com o seu empregador as questões. Com a reforma trabalhista, alguns assuntos a gente já pode negociar. Então, por exemplo, horário de almoço, dá para negociar? Dá para negociar. Compensação de horas, a gente pode negociar. Então, assim, a CLT se abriu um pouco, mas eu ainda acho que existe uma desigualdade. E eu acho que ela só vai ser melhorada, vamos colocar assim, a gente só vai ter um cenário melhor. 2 fatores. O primeiro é o judiciário. O judiciário vai pegando essas demandas. Então, por exemplo, Uber, né, tá no auge do judiciário. Por quê? Porque o judiciário não tem remédio agora para resolver isso. Né? A gente tem um monte de motorista pedindo vínculo e a gente não tem uma lei que diga, que se enquadra exatamente nessa situação. O que é? Vínculo empregatício? Não é? Aquele motorista é um empreendedor? Ele é um funcionário? Então, hoje a lei não tem, tanto que tá no STF. Como que você vê esse caso da Uber em específico, assim, dos motoristas que... tem isso, né? Tem o cara que quer o vínculo, tem o cara que não quer o vínculo de jeito nenhum. A Uber, ela abriu a possibilidade, na verdade foi o motorista, os motoristas que foram até a Uber, é uma plataforma. Como que você vê esse caso da Uber em específico? Então, é curioso que recentemente eu fiz um curso, né, sobre isso, justamente para ver como é que estava ali a situação no judiciário. E aí, o que acontece? Eu acho que a origem da história da Uber não era para empregar, não era de atrair empregados, né? Porque, de fato, eles fazem essa propaganda de você trabalhar o horário que você quer, e isso não é empregado. Trabalhar o horário
que é, né? O empregado ele tem horário, ele entra a tal horário, ele sai a tal horário, ele bate cartão. Então, quando a Uber começou, ela de fato, ela trazia ali um cenário de vamos dizer, autônomo, né? Empreendedorismo, uma questão assim de trabalhe quando você pode, trabalhe quando você quer, faça seus próprios horários. Inclusive, era a frase, né, que a Uber usava. Trabalhe quando você quiser. Vá para uma reunião, faça uma reunião enquanto vai para a reunião. Era nesse sentido. Então, assim, no início, não era a ideia. Agora, o que o judiciário hoje está enfrentando de dificuldade, tá? Hoje, a maioria das decisões são no sentido de que não tem vínculo. Mas, vez ou outra, pipoca uma ali, dá aquele boom, né, na mídia. Mas hoje a maioria ainda não reconhecendo o vínculo. Se baseando nos princípios, nas características do vínculo. Então, mas aí até eu não vou lembrar agora de cabeça, mas teve uma decisão de um desembargador falando que a Uber tinha que até determinada data... Sim. Reconhecer o vínculo dos seus motoristas. Exatamente, teve. E aí já subiu, e tá em recurso, né? Mas, qual que hoje eu vejo que é onde a Uber está, vou dizer assim, pecando? É no algoritmo. Por quê? Porque o que hoje os motoristas reclamam é que eles não conhecem a regra do algoritmo. Então, por exemplo, o algoritmo te leva para uma região ali, né? Mas você não sabe qual é o que ele tá... Eu até esqueci a palavra agora, mas... eles não sabem a regra. Então, eles não sabem... Quanto que ele vai ganhar para percorrer aquele trajeto? Não, eles não sabem qual é a estratégia do algoritmo. Então, qual que é a estratégia? É quem tá mais perto? É quem faz mais corrida? É quem fica mais tempo logado? Né? Então, é essa que está sendo hoje a questão. Até para o motorista adotar a estratégia que ele quer. Exatamente. Porque no começo, a ideia que a gente tinha é que se você pedir uma corrida no Uber, o Uber vai pegar o motorista mais próximo e vai, né, alinhar vocês dois. Então, a Uber seria uma plataforma ali para unir quem precisa de um carro e quem tem ali disponibilidade para fazer aquele trabalho. Só que hoje, o que eles reclamam é que não sabem qual é a estratégia. Então, por exemplo, o que acontece muito, né, que eles falam, iFood também. O pessoal fala assim, se você fizer hoje 8 entregas ou 8 corridas, na 9ª você vai ganhar um prêmio de tanto. Você vai ganhar ali uma bonificação. Aí a pessoa fala, beleza, eu quero. Aí ela vai e faz as 8 corridas, mas a 9ª não chega. Por quê? O que o Uber faz? Ele atrai um monte de gente para aquela região e ele vai dando 8 corridas para todo mundo. Ele só vai dar a 9ª depois que todo mundo que tiver ali já fez até a 8ª. Por quê? Porque ele atraiu e as pessoas não recebem. É isso que elas reclamam. Então, assim, eu fui atraído, mas eu não consegui, porque eu não sei qual é a estratégia do algoritmo, eu não sei o que tá. Então, assim, hoje, o que eu acho que... eu não acho que o motorista de Uber tem vínculo empregatício, mas o que eu acho é que a Uber está pecando nesse sentido, quando ela não dá todas as cartas. É deixar claro as regras do jogo, Exatamente. Porque aí quando... E aí isso dá margem para muita coisa. Isso. Né? Porque aí a gente entra naquela questão da subordinação. Porque assim, quando a gente tem um empregado, eu não preciso explicar para o meu empregado qual vai ser a estratégia da minha empresa. Eu só preciso dizer, esteja aqui 8 horas e faça X atividade, né? Sim. Então, ele não tem aquele poder de escolha. A escolha dele é sobre trabalhar para mim ou não. Se ele quer trabalhar para mim, claro, dentro do cargo dele, do salário que ele está recebendo, eu sou livre para alocar ele ali e, né, e vamos dizer assim, explorar a força de trabalho dele, né? Agora, o Uber não. O Uber, ele fala assim, olha, eu tenho disponibilidade, você quer? E aí, no começo, eu acho que dava super certo. Mas agora, eu acho que o que os juízes não estão sabendo fazer é analisar esse algoritmo. Porque é subordinação ou não é subordinação? E é aí que tá a questão. Inclusive, pauta quente, há rumores que vai sair aí uma lei tentando regulamentar o Uber. Mas eu não faço ideia do que. O que vai sair, exatamente. Eu não faço ideia do que vai sair. Eu temo, sabe? Para saber o que é. Porque assim, a gente tem um Estado muito atuante, né, nessa área. E essa questão que a gente tem uma cultura mesmo de assistencialismo, né? De tem que resguardar o direito do trabalhador e tudo. E tem aí, sempre que ter alguém ali falando, tem que ser desse jeito aqui. Tira um pouco da liberdade das pessoas de fazer o que elas querem. E aí é curioso que o direito do trabalho, ele é irrenunciável, né? Então, o trabalhador, ele não pode renunciar àquele direito. É a história lá da não assinei a carteira de trabalho porque o empregado não queria. Isso não é argumento.
que se chega no judiciário, né? Esses dias mesmo eu atendi uma cliente e falou, não, mas eu não registrei ela porque ela falou que não queria ser registrada, mas não é uma opção do empregado. Contrata outra pessoa. Exatamente, porque não é uma opção do empregado. E aí esse empregado trabalhou para você, sei lá, 5 anos falando que sem registro, mas ele nunca reclamou, porque ele nunca pediu registro. Quando ele sair, ele vai na Justiça do Trabalho e ele vai dizer, trabalhei sem registro. Eu também vejo vários. E aí eu vejo o empreendedor me ligar e falar, mas ela disse que não queria ser. Então, isso não é argumento pro juiz. O juiz não vai aceitar isso. Porque os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis. Né? Legal. Você falou de subordinação, essa questão do Uber, da questão da subordinação. Eu acho que até um ponto importante para você já explicar com um grau de detalhes maiores pra gente, o que caracteriza de fato um vínculo empregatício, né? O que uma empresa... o que acontece ali que o juiz determina assim, olha, vínculo empregatício, ou não tem vínculo empregatício. Quais são os fatores que nós, enquanto empreendedores, precisamos analisar? Isso é perfeito. Hoje a gente tem 5 requisitos, que esse raciocínio que eu vou passar aqui, é o que o juiz faz lá no processo. Ele vai analisar naquela relação fática se existem esses 5 requisitos. E se existirem, a gente tá falando de vínculo. Mesmo que não tenha carteira anotada, mesmo que lá na hora a gente não combinou que era empregada, falamos que era autônomo. Por quê? A primeira coisa a entender é o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela não quer saber o que tá no papel. Um dos princípios da Justiça do Trabalho é a busca da verdade real. Então, assim, eu fiz um contrato autônomo. Aqui no contrato tá dizendo que essa pessoa que trabalha para mim, ela é autônoma. Mas, na realidade dos fatos, eu tenho 5 requisitos da relação de emprego. Então, o juiz vai falar, esse contrato ele é nulo. Esse contrato, para mim, não vale de nada. Eu quero saber o que aconteceu na realidade. Então, esse é o primeiro ponto aí para o empreendedor entender que não adianta a gente colocar no contrato, escrever o que não acontece de verdade. Então, os 5 requisitos são subordinação. Essa pessoa ela tem um chefe, ela recebe ordens, ela é orientada. Né? Ela não tem autonomia de atuar do jeito que ela quer. Então, por exemplo, a recepcionista lá do seu escritório, ela não pode falar, olha, Ricardo, eu acho que a partir de agora a gente não deveria receber cliente de manhã. Acho que a gente só deveria receber cliente à tarde. Ela não tem essa autonomia, né? Ela é subordinada. Então, assim, o empregado, ele vai fazer o que o chefe determinou, né? A habitualidade. Então, assim, ele tem dia e horário para trabalhar. Ele não pode chegar a hora que ele quer. Hoje não deu pra mim que eu tinha que ir no mercado, tinha que resolver umas coisas pessoais. Não, ele bate cartão. Ele tem horário pra entrar e tem horário pra sair. Onerosidade, ele recebe salário. Pessoalidade. Pessoalidade é o seguinte, ele não pode mandar uma pessoa no lugar dele. Hoje você contratou a Maria, mas a Maria não pode, ela vai mandar a Ana no lugar dela. Você não pode. E a terceira, e a quinta, a última, é ser pessoa física. Mas esse ser pessoa física, a gente bota um asterisco bem grande. Por quê? Porque hoje a gente tem um movimento no judiciário de pejotização. O que é isso? A empresa, ela contrata um funcionário que tem todos esses requisitos que eu falei. Então, ele é subordinado. Subordinação. Habitualidade. Onerosidade. E pessoalidade. Então, a empresa contrata lá uma pessoa que tem todos esses requisitos. Mas na última, no pessoa física, não, ele abriu um MEI. Então, ele não é empregado, né? Porque ele é MEI, não tem como. Isso é chamado de pejotização. Então, assim, o simples fato, se a pessoa atende a todos os requisitos e ela só não atende ao fato porque ela serve como um MEI, como um CNPJ, o judiciário já tem entendido que isso é uma fraude trabalhista, para tentar maquiar um contrato de trabalho. E acontece? Muito. E acontece bastante. Acontece muito. Legal. Você acha que a CLT ela é boa para o empregado, para o funcionário? Olha, depende. Depende do que esse empregado busca, né? E eu falo muito isso. Por quê? Porque quando você é CLT, você tem que cumprir horário. Então, assim, você vende o seu tempo. E aí, depende de como é que você vê o tempo. E eu acho que o CLT, ele tem um perfil, sabe? A pessoa que é CLT, ela tem um perfil que o autônomo não tem. Então, por exemplo, eu não sei se você pensa assim, eu sou autônoma. Pra mim, é absurdo eu ter horário controlado, porque as minhas coisas, a minha rotina, eu vou fazendo elas, e essa flexibilidade de horário é uma coisa que me interessa. Então, eu tenho um filho pequeno, então eu vou conciliando o trabalho, cuido do meu filho, vou buscar na escola. Então, pra mim, hoje, a rotina que eu tenho é muito benéfica pro tipo de vida que eu quero levar. Mas pra uma pessoa que é CLT, não, porque essa pessoa que é CLT, ela não pode. Não vai dar pra eu vir trabalhar. Hoje, às 2, eu tenho uma reunião, tá? De um assunto pessoal. Então, eu vou lá resolver e volto. Então, o CLT, ele não tem essa liberdade. Ele vende o tempo dele. Às 8 horas por dia, ele vende.
Então, eu acho que quando você me pergunta se a CLT é boa para o empregado, depende se essa pessoa realmente quer ser empregada. Depende do estilo de vida que ela quer adotar, Depende do né? estilo de vida que ela quer adotar. O que hoje eu vejo é que as pessoas gostam da CLT pela segurança que ela traz. Né? Então, pelo menos eu vou ter aquele salário garantido todo mês. E, na verdade, nada na vida é garantido, né? Mas traz essa sensação. Traz essa sensação, mas, na verdade, é uma sensação falsa. Isso. Né? Porque, a qualquer momento, o empregador pode falar assim, cara, você tá demitido. Com certeza. Tá, e aí, a CLT, para forçar mais essa questão de segurança, ela fala, mas se você for demitido, sem justa causa, você vai ter o FGTS. Você vai ter a multa do FGTS, você vai ter o seguro-desemprego, né? Então, de novo, a gente volta àquela questão do Estado, que ele dá essa assistência, um perfil mesmo do nosso tipo de Estado, ele é um Estado assistencialista, né? Que ele dá tudo isso. Porque o FGTS, por exemplo, eu penso, o que é o FGTS, né? Ele é um fundo de garantia para te proteger contra o desemprego ali por vontade do empregador. Na verdade, todos nós deveríamos ter a cultura de ter o nosso FGTS, né? De juntar, é a reserva de segurança, né? Mas a gente não tem essa cultura. Então, eu vejo que muita gente recorre à CLT porque dá essa sensação de segurança, né? Eu tenho ali um respaldo se eu for demitida e tudo. Mas, por outro lado, é curioso. Esses dias eu conversei com uma pessoa que é CLT, né? E ela falou assim pra mim, nossa, a CLT não pensa na gente. CLT não pensa no empregado. Nossa Senhora. Exato. E aí eu falei, cara... Meu Deus. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Ricardo? Que hoje, a lei trabalhista, ela é nem. Ela não favorece. Porque assim, o empregado não está satisfeito porque ele acha que ele ganha pouco e trabalha muito. O empregador não está satisfeito porque ele acha que ele paga muito e recebe pouco. Eu acho que só o governo e aí até uma vez um amigo meu comentou, né? E os advogados trabalhistas estão felizes com a CLT. Mas eu acho isso, que a CLT... ela vai depender do tipo de vida que você quer levar. Ela pode sim te atender, mas dependendo, né, da forma como você leva a sua vida. É importante você falar dessa questão do fundo de garantia, porque eu vejo da seguinte forma. O Estado falando assim pra você, olha, você não tem capacidade de guardar o seu próprio dinheiro. Então, já que você não tem capacidade de guardar o seu próprio dinheiro, deixa que eu guardo aqui pra você. Eu vou colocar aqui, vou guardar ele pra você num rendimento pífio, que é o que rende o fundo de garantia. E aí, quando você for desligado da empresa, se vai demorar 1 ano, se vai demorar 10 anos, eu vou ficar com o seu dinheiro aqui guardado, tá? Só que enquanto esse dinheiro fica guardado, ele está sendo utilizado. Ele está sendo utilizado, dinheiro. rendendo Sim, muito mais certeza. daquilo que você recebe. Então, e as pessoas ficam felizes com isso. Sim. Tipo assim, fico feliz, beleza, eu não tenho que me preocupar em guardar meu dinheiro. O governo está guardando ali aquele meu dinheiro. E, cara, isso na verdade é horrível. Sim. Porque você, na verdade, o rendimento do fundo de garantia, ele é menor que a inflação. Sim. Então, assim, o dinheiro que tá parado lá, hoje ele vale X. O ano que vem ele vai valer menos, porque a inflação passou esse valor. E as pessoas não têm esse tipo de conhecimento e ficam felizes com o fato deles não estarem cuidando do próprio dinheiro. E você tem a pessoa que tá trabalhando há muito tempo numa empresa, cara, ela tem um dinheiro considerável lá que ela não tem acesso a esse dinheiro. Se ela fala assim, eu quero usar, eu tenho lá 50 mil reais de fundo de garantia, eu não posso usar. Salvo ali, se você quiser dar entrada num imóvel, algumas questões nesse sentido. Mas se eu quiser usar para fazer uma festa pro meu filho, para fazer... Eu não consigo. E assim, do FGTS tem 3 observações que eu gosto de colocar. A primeira é que, pro empregador, além de você pagar o salário, que o seu empregado ele não custa o salário dele, ele custa muito mais que o salário dele. Então, além de você pagar o salário do seu empregado, você tem que recolher o FGTS, porque quem paga é você, não é que é descontado do salário dele. Esse é o primeiro ponto. Quando você demite esse empregado, você tem que recolher 40% daquilo que você já tinha recolhido, que é uma multa, exato, por você ter, vamos dizer assim, surpreendido o seu empregado com um desemprego inesperado. Você devolveu ele ali pro mercado, então como proteção para esse empregado, você, além do fundo que você já fez, você paga uma multa de 40% sobre aquele fundo. Essa é a primeira observação. A segunda é que, em relação aos juros, isso já está em discussão aí no STF, provavelmente sai alguma coisa aí para mudar. E aí também tá um alvoroço danado, porque aí todo mundo já tá querendo entrar com ação pra ver, né, se vai mudar ou não. E a terceira, que eu acho interessante sobre o FGTS, é que essa questão que você falou mesmo, o Estado, ele fala que você não tem condições de fazer, né, e aí ele vai lá e faz por você. E aí entra o saque aniversário, que eu acho, assim, uma coisa... Quando saiu, eu fiquei olhando, assim, e eu falei... Cilada, Bino.
Eu falei, isso daí não vai dar certo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um Estado assistencialista, a gente tem pessoas muito, que são muito assim, imediatistas. Eu quero pra agora. E aí uma galera foi lá e fez a adesão pelo saque aniversário, exatamente. E uma galera fez adesão pelo saque aniversário. Mas ninguém leu, ninguém procurou informação. O pessoal só viu lá no Jornal Nacional que vai dar pra sacar uma parte, aí não vou precisar ficar esperando, né? E aí o pessoal fez. E aí quando essa pessoa sai da empresa, isso acontece muito, assim, dos clientes me procurarem e falarem assim, não, mas aí eu vou sacar o FGTS, né? Não, você não vai mais sacar o FGTS, porque você fez adesão ao saque aniversário. Nossa, mas eu não sabia disso, como assim? Então, veja, é um fundo que servia para proteger o empregado do desemprego, mas aí a gente criou uma exceção dessa regra, e aí todo mundo aderiu à exceção, e no fim virou uma bagunça aqui. Vou aproveitar que isso aqui vai dar um corte top, hein? Beth, explica pra gente como que funciona o saque aniversário do Fundo de Garantia. Então, o saque aniversário é uma modalidade, porque na verdade existem... O Fundo de Garantia, a regra é que você saque quando você for ficar desempregado sem justo motivo. Essa é a regra. Mas tem algumas exceções. Financiamento de casa, às vezes calamidade pública, alguma situação, libera esse fundo, ok? O saque aniversário é uma opção. Então, você vai lá na caixa, vai falar, olha, eu quero fazer a opção do saque aniversário. E aí, todo ano, você vai pegar um valor. Não é todo. Você vai pegar um valor daquele saque aniversário, né? Mas, quando você for demitido, quando você precisar desse fundo que foi criado para isso, você não vai ter direito, porque você optou pelo saque aniversário. Então, assim, você recebe a multa dos 40% sobre o valor do FGTS, mas você não saca o FGTS. Você vai ter que continuar na modalidade aniversário, né? E aí, o dinheiro fica lá no governo, que fica utilizando para outras finalidades. Exatamente. Né? Esse é o fundo de garantia, né? Aí agora eu te perguntei se a CLT era boa para o empregado. E aí a gente falou aqui que depende muito do estilo de vida, do perfil da pessoa, né? Para o empregador, é boa a CLT, porque assim, hoje a gente fala, até aqui no escritório a gente mudou, a gente nem chama mais departamento pessoal, o nosso departamento que produz as folhas de pagamento. A gente fala que é o departamento de relações trabalhistas, porque a gente atende muito e-commerce, negócios digitais, profissionais que não estão... A característica do mercado não é muito para contratar CLT, eles contratam muito PJ. Sim. MEI, PJ. E também a gente tem casos aqui de clientes que... E a gente, né, o nosso trabalho é dar toda a orientação, mas tem cliente que chega aqui pra gente, por exemplo, que, cara, qual que é o vínculo? Não é CLT, não é PJ, eu pago lá todo mês um valor pra essa pessoa. E isso ainda existe. Existe muito. E aí eu queria te perguntar se a CLT é boa para dar segurança pro empregador. É boa pro empregador, a CLT? Olha, é polêmico, né? É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. É assim, a CLT, o que eu vejo, tá? Ela diz lá no artigo 2, é o artigo assim que o empresário quer se contorcer no chão, né? Porque ela fala assim, que quem é o empregador? É aquele que detém o risco do negócio. E aí, dentro dessa simples frase, detém o risco do negócio, a gente vê justificativa para tudo. Mas por que tem que recolher FGTS? Porque você é detentor do risco do negócio. Nossa, mas eu tive uma calamidade pública aqui, eu não tô conseguindo pagar salário. Então, mas você é detentor do risco do negócio. Então, você tem que, não importa o que te acontecer, você tem que garantir aquilo, né? Então, a CLT, ela... Como eu falei, ela foi criada ali num cenário de tentar proteger o trabalhador. Então, sim, muitas vezes, ela é um pouco cruel com o empregado. Ela foi criada para proteger o empregado. Então, muitas vezes, ela é cruel com o empregador. Só que, aí, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu vejo muita gente criticar a CLT, e eu entendo, porque de fato é caro empreender no Brasil, é caro ter um funcionário no Brasil, mas eu também vejo muita gente desperdiçando as oportunidades que a CLT dá para aquele empregador. Então, por exemplo, eu vejo muita situação de empregador que não faz o uso correto do poder diretivo. Então, assim, o cara tem uma empresa, mas ele não criou um regimento interno, ele não criou as regras da empresa dele, ele não aplica punição nos funcionários que não cumprem ali o que precisa. E aí, depois ele fala que a CLT é super pró-empregado, mas as poucas ferramentas que ele tem, ele não utiliza também. Tá? Então, eu acho que, sim, a CLT, ela onera muito a atividade econômica. Isso é fato. Por isso que muita gente está recorrendo a contratar MEI, está recorrendo aí, né, para outros caminhos. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que muitos empregadores não utilizam o que a CLT
prever ali, por exemplo, a justa causa. A justa causa existe, e por mais que as pessoas falem que a justa causa, a empresa nunca ganha, a verdade não. É que assim, a empresa tem que saber fazer certo, sabe? Não dá pra empresa fazer tudo errado, aplicar a justa causa, aí de fato reverte na justiça do trabalho. Eu sempre falo de uma coisa, que até foi um colaborador meu que comentou isso comigo, em um momento que eu tava de promoção dele, a gente tava promovendo ele, e ele comentou uma coisa que eu já tinha ouvido antes e foi legal ouvir dele, que ele falou da teoria do mínimo. E isso acontece, principalmente em empresa pequena, essa teoria do mínimo faz-se muito presente. O que é isso? Eu preciso contratar um funcionário. Eu vou lá na convenção coletiva de trabalho, eu vejo o mínimo que eu posso fazer por esse funcionário. Eu vejo o peso da categoria, exatamente. Eu vejo o menor valor possível que eu posso pagar o menor de tudo. Os menores benefícios dar, possíveis. Sim. E eu espero que essa pessoa me dê muito. Sim. Me produza muito. Isso não vai rolar. Não vai dar certo. Exatamente. Por quê? Porque eu tô entregando o mínimo. É o mínimo que eu posso. Eu vou lá... É a primeira pergunta que o pessoal aqui pergunta às vezes. Que contrata a pessoa, primeiro funcionário principalmente, ou nem mais, ou até com mais funcionários. Quanto que é o mínimo que eu posso pagar? Cara, se você tá dando o mínimo, você vai receber o mínimo. Exatamente. Não espere receber muito se você tá dando o mínimo. Exatamente. Entendeu? Então, óbvio, dentro das condições de cada empresa, dentro da realidade de cada negócio, você tem que buscar sempre dar mais. Porque se você der mais, você vai receber mais. E aí, como você falou, você tem que criar normas. Porque senão daqui a pouco você vai estar dentro de uma empresa que nem você mesmo vai reconhecer ela daqui a pouco, porque cada funcionário vai começar a fazer o que ele quiser. Então, se você não determinar regras, normas, o que pode, o que não pode, o que essa empresa acredita, o que não acredita, vai virar a festa da mãe Joana ali, e os funcionários vão fazer o que eles bem entenderem ali. Artigo 2 da CLT, você é o detentor do risco do negócio. Então, se você é o detentor do risco de negócio, cara, é você que tem que ali colocar as cartas na mesa e determinar o rumo do seu negócio. E foge da teoria do mínimo. Porque se você dá o mínimo, às vezes hoje o que eu posso hoje é o mínimo. Tá bom, mas trabalha para melhorar, trabalha para dar um convênio médico, uma assistência psicológica, cara, você tem cursos de profissionalizantes para o funcionário, ele vai perceber isso, que você não é uma empresa que trabalha ali na teoria do mínimo. Você tá preocupado em dar mais. O melhor elogio para um funcionário é o dinheiro, não tem jeito. Sim. O melhor elogio é o dinheiro. Então, a partir do momento que você consegue ter condições dentro da sua realidade, dentro de um planejamento que você faz, pagar mais, dar benefícios, faz que isso não tem outro caminho. Isso te retorna em produtividade, em mais venda, em um trabalho bem feito para os seus clientes, e certamente é assim que a gente consegue construir uma empresa melhor, né? Então, eu concordo plenamente com isso. E muitas empresas que às vezes eu atendo, que vêm com um pouco essa mentalidade, é muito caro, meu Deus, eu tô sendo esfolado, é muito caro registrar uma pessoa e não sei o quê. Aí, às vezes, a pessoa não conhece as possibilidades, porque às vezes o pequeno empreendedor ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro para aquilo. Mas o pequeno empreendedor, Beth, ele vende... A gente às vezes fala muito de planejamento, de como que vai ser o ano que vem e tal. Cara, às vezes o pequeno empreendedor, ele tá preocupado com o que ele vai pagar as contas desse mês. De hoje, amanhã, o boleto que vence amanhã. Entendeu? Então ele não tem cabeça para pensar em outras coisas, sabe? Só que assim, tem algumas alternativas hoje que às vezes a empresa não tem o dinheiro, mas ela consegue dar de outras formas. Ela consegue dar sair um pouco dessa linha do mínimo de outras formas. O acordo de compensação de horas é uma opção, porque assim, eu preciso que tal dia a pessoa trabalhe um pouco mais, né? Mas eu vou ter que pagar hora extra. Não, você pode fazer um acordo de compensação de horas, e aquela pessoa ali vai ter uma folga, por exemplo, num dia que ela iria trabalhar, e aí ela pode, sei lá, sair com o filho dela. Você tá promovendo ali, por exemplo, qualidade de vida, né? Então, são coisas que hoje a gente precisa pegar a lei e ir achando para trazer isso, para trazer oferecer-se mais que o mínimo, sabe? Mesmo quando a gente não tem dinheiro, propriamente dito. Tem algumas formas ainda de trazer subir um pouco esse mínimo e trazer mais qualidade de vida, oferecer coisas que interessam para aquele empregado. Legal. E analisando assim os casos que você já acompanha, que você já trabalhou, quais os principais riscos assim que um empregado precisa olhar? Cara, esse aqui é o que mais acontece. Empregador sempre comete esse erro, o que o empregador precisa se atentar muito ali para de fato garantir uma boa relação ali trabalhista com o seu funcionário? Olha, eu acho que a primeira coisa
é ver se essa pessoa realmente for um funcionário, registrar essa pessoa. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Registrar a pessoa vamos dizer assim, o início, é um bom início, tá? Então, olhar pra ela... E pior que é uma coisa tão básica, né? Sim, exato. Tipo assim, a gente fala assim, cara... Exatamente. Registra. Porque assim, às vezes a gente quer falar, porque o funcionário não quer trabalhar, as pessoas são preguiçosas, mas poxa, a gente não tá fazendo o mínimo, a gente não tá dando o direito. Se essa pessoa cai e se machuca no trabalho, ela não tá amparada pela Previdência. Então, assim, eu acho que o básico é registrar e abrir um pouco a nossa cabeça sobre registrar. Não é um monstro de 7 cabeças, assim. Não. É caro, é mais caro. A gente precisa parar primeiro de achar que o funcionário custa o salário dele, tá? Mas assim, se organizar, né? Então, por exemplo, eu atendo bastante pequenos empreendedores, e aí eu falo, contratou esse funcionário, o cara ganha, sei lá, 1.500, né? Ele não ganha 1.500. Você vai recolher o FGTS dele e você vai fazer uma poupança, as férias proporcionais daquele mês, o 13º proporcional daquele mês, porque quando chegar no fim do ano, você não precisa pegar empréstimo para pagar 13º, você já fez essa reserva, né? Então, essas pequenas coisas aí, registrar para mim a minha sugestão, é o primeiro passo. Outra coisa que vem muito na Justiça do Trabalho, horas extras. Horas extras vem bastante. E aí é porque as pessoas, elas não abriram um pouco a cabeça para compensação de horas. Às vezes elas nem sabem que isso existe. E, poxa, um acordo de compensação de horas pode salvar seu financeiro. Beth, vou aproveitar agora, fazer esse corte aqui, vai dar outro corte top aqui. Explica pra gente o que é a compensação de horas. Compensação de horas, né? A lei fala que a jornada é de 8 horas diárias, né? E aí você pode fazer até 2 horas extras. E aí, aquele empregador, ele vai ter que pagar aquelas horas extras, né? E isso custa, porque é a hora mais 50% no mínimo, que tem convenção coletiva que prevê 100%, Sim. muito mais. Então, como a gente faz para economizar? Vamos fazer um acordo de compensação de horas, né? A lei vai dizer lá, e aí você fala, tal dia você trabalha até mais tarde, mas no outro dia você entra mais tarde. Ou a gente junta essas horas excedentes e fica um dia de folga, uma segunda-feira, uma quarta-feira que você iria trabalhar, né? Você consegue ficar. Mas isso precisa ser bem feito, precisa ser escrito, de acordo com a lei, tem lá as normas de até quando que pode usar essas horas. Mas assim, fazendo dá muito certo, né? E aí você desonera um pouco a sua empresa, né? As horas extras. Então, assim, é uma dica muito boa para quem quer economizar com horas extras. Faça acordo de compensação de horas. E o que a lei já falou sobre o banco de horas, né? Que muitas empresas adotam também, né? Banco de horas que é uma outra possibilidade também, né? Sim, o banco de horas é aquela mesma história. Você vai trabalhando mais, aí aquilo vai num banco mesmo, computando aquelas horas. E aí você e a empresa, e aí entra essa questão do negociar, né? Você pode conversar com o seu patrão sobre isso. Sobre quando eu posso usar. Tem lá os limites, claro, não pode deixar um ano acumular. Mas assim, você pode conversar. Então, por exemplo, essa semana aqui é fechamento aqui na empresa, é uma correria danada, tem que trabalhar até mais tarde. Mas, poxa, daqui a 2 semanas eu queria viajar. Será que a gente não pode trocar? Eu fico mais tarde aqui, a gente computa essas horas e faz, e dá muito certo, né? E aí eu acho que abre também o diálogo. Né? A gente sai um pouco daquela situação de que o patrão tá lá em cima e ele só manda, que o empregado só obedece. A gente pode conversar, né? Porque na empresa a gente sabe que, primeiro, essa demonização do empregador, ela precisa, né, ser contida. Porque o empregador, ele por mais que ele seja um CNPJ, ele é uma pessoa, né? É que eu acho que tem muito essa questão do contexto histórico também, né? Talvez o empregador lá dos anos 40 era aquele cara, você vai fazer isso, Eu acho que isso vem desde da escravidão, assim. Isso que eu ia falar agora, porque às vezes, por conta que teve o tempo da escravidão, então... Sei lá, em 1940 ainda tinha muito isso, cara, o cara é um malvadão, ele vai me escravizar, Exatamente. Ele vai me deixar amarrado aqui, vai me dar um pão e uma água aqui, mais ou menos isso. E hoje não é assim que funciona. Hoje, cara, você senta numa mesa, conversa e resolve. Sim, e assim, hoje, a maioria dos lugares, assim, o empregador, ele é acessível, né? Então, assim, o empregador, ele é uma pessoa, gente, ele tem filho, o filho dele também fica doente, ele tem compromissos, ele sabe, né, das coisas. Então, ele não é uma pessoa inatingível. E aí eu vejo essa questão do acordo, né, da compensação de horas, como uma forma da gente entender como sociedade que não somos inimigos, né? Eu não sou inimigo do meu patrão não é meu inimigo. A gente pode conversar, ele pode entender minha realidade, né? Então, vai ter uma emenda de feriado, queria viajar com meu filho. Poxa, plenamente possível, dá pra gente te liberar. Trabalha aqui essa semana, faz 2 horinhas aí por dia e a gente compensa, entendeu? Você não vai ter desconto no seu salário e você vai poder viajar com seu filho.
Então, acho que essa parte de negociar é uma coisa que a gente deveria treinar mais, na realidade. Entendi. E é exatamente isso. Eu tenho certeza que se você sentar ali com o seu empregador, ou com o empregado, ou com o seu líder ali, tenho certeza que com diálogo as coisas se resolvem de uma maneira muito mais fácil, né? Você comentou também, a gente falou do fundo de garantia agora há pouco, dos benefícios que um empregado tem, e você falou também do 13º, né? O 13º também é bem antigo, né? Não lembro agora se é dos anos 40 também, mas eu sei que ele é muito antigo. E ele é exatamente isso. O empregado... E aí eu acho que entra muito nessa questão do assistencialismo também. Não, o fundo de garantia por conta do Estado guardando seu dinheiro, mas o 13º é da empresa guardando seu dinheiro. Porque é isso isso que acontece, na verdade, né? E na vida real, o que acontece? O empregador, ele até faz isso. Ele fala assim, cara, beleza, eu sei que eu tenho... No final do ano eu vou ter que pagar um 13º, e que é a gratificação natalina, né? Sim. Lá atrás a ideia era que no final do ano você tivesse uma gratificação natalina, um valor extra para você passar as festas de final de ano, Natal, final do ano. Claro. O nome do 13º é gratificação natalina, né? Só que na verdade hoje não é gratificação natalina que funciona o 13º. O 13º funciona para você pagar as dívidas que você já fez no ano. Então já foi descaracterizado essa questão da gratificação natalina, porque cai o 13º, você paga as dívidas que você já fez. É isso que acontece. E aí, o que acontece na vida real é exatamente isso. Cara, o cara começa ali, guarda o dinheiro. Poxa, eu vou guardar 1/12 em janeiro, guardo 1/12 em fevereiro, A primeira dor de barriga que o empregador tem, qual que é o dinheiro que ele vai pegar? Sim. É esse. O empregador, a empresa que não tem... a empresa que não tem o hábito de guardar um dinheiro, tem um fundo que a gente usa essa terminologia aqui na empresa, que é o SDM, fundo SDM. SD merda. Cara, muito importante. Tem o dinheiro assim, lá, cara, você é empreendedor, você tem que ter o fundo SDM, que é SD merda, que se acontecer alguma coisa, você pega aquele dinheiro de lá. Mas a empresa que não tem o fundo SDM, ele vai guardando lá. Na primeira perrengue, dor de barriga que deu, ele vai pegar esse dinheiro do 13º. E aí, porque ele fala, vou usar isso aqui só até novembro, dezembro, até lá eu consigo recuperar de novo. E é isso que acontece. E isso é muito ruim. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu falo assim, cara, eu não gosto do 13º, não porque eu não quero pagar pro funcionário. Cara, eu quero pegar o montante, divide por 12 e paga 12. Pra mim, na minha cabeça, funciona dessa forma, né? Pô, é 12 meses, então é 12 salários. Eu não tenho que ficar guardando dinheiro do Só que se você pagar em 12 vezes, ele nem sente. Né? A pessoa nem mas sente. Aí não, sim, mas eu digo assim, pela cultura que a gente tem, se cultural. Você pagar em 12 parcelas, a pessoa ela nem lembra que tem um 13º embutido ali, ela integralizou no salário dela. E aí, nesse ponto, entra o quê? É quando eu falo que a CLT é nem, né? Ela não favorece... todo mundo tá insatisfeito. Porque o empregado, ele pega, meu, 13º tá vindo, eu vou pagar as dívidas, né? Essa é a visão do empregado. Ai, graças a Deus, tá vindo, mas pelo menos... Ele não vai usar pra uma qualidade de vida, pra fazer uma viagem. Não, ele vai usar pra pagar as dívidas. E na visão do empregador, poxa vida, o cara trabalha 11 meses e eu pago 13 pra ele durante o ano, né? Porque ele trabalha, tem um mês de férias e eu ainda pago o 13º pra ele. Então, tá todo mundo ali insatisfeito, né? E realmente, assim, o 13º é mais um indício do assistencialismo que a gente traz, né, na nossa cultura. Dessa vez não pelo Estado, mas pelo empregador ali agora, né? E você não vê mudanças para isso, e acho que não vai mudar nunca isso, né? Aqui na Cara, CLT, é que agora ficou muito político, né? Assim, o assunto é político, mas ficou ideológico, né? Ficou ideológico, a gente vê, assim, muda o presidente, muda tudo. E ninguém dá o braço a torcer, não, isso aqui o cara até sabe que o que tem do outro lado é melhor, mas ele não abre mão pra... Sim. Exatamente. Então, assim, eu acho que virou muito ideológico. Porque, por um lado, a gente tem defender ali os direitos dos trabalhadores, e de fato os trabalhadores têm direitos, né? Porque ele dá a força de trabalho dele para que a economia gire, ok? Mas, por outro lado, a gente também tem que lembrar que a economia tem que ficar viável. Porque se não ficar viável, fica todo mundo desempregado. Porque se o empreendedor não consegue empreender, ele não consegue contratar.
né? Então, vira ali uma... Se ele não consegue contratar, o desemprego sobe. E aí, quando o desemprego sobe, aí o governo vai ter que... né, já entrando aí nessa cultura que a gente tem de assistencialismo, o governo vai ter que fazer alguma coisa, vamos liberar mais benefícios, porque as pessoas não estão conseguindo comer. E o governo tem que arrecadar mais. Como que o governo arrecada mais? Cobrando mais imposto. Exatamente. E aí, como é que você vai cobrar mais imposto de alguém que não consegue? E aí, é um círculo vicioso. E aí, eu vejo assim, por exemplo, que a CLT, né, ela vê essa questão do descanso. Então, por que a jornada é de 8 horas? Porque a pessoa precisa descansar, precisa ter um tempo ali para ter com a sua família, um tempo de lazer. Essa foi a ideia, né? Mas aí, por outro lado, quem que protege o empreendedor? Empreendedor trabalha, muitas vezes, sei lá, 20 horas por dia, 16 horas por dia, né? E aí a gente não tem essa proteção. Então, esse lado do empreendedorismo eu comecei a perceber depois que meu marido começou a empreender. Aí eu comecei a ver, né, essa parte que, quando a gente tá na posição de empregado, é normal que a gente só olhe a nossa realidade. Mas quando a gente vê a do outro, não é esse mar de rosas, né? Nem sempre o empreendedor é muito rico. Nem sempre o empresário é muito rico. Pelo contrário. Exatamente. Exatamente, eu vejo empreendedor que às vezes o funcionário tá ganhando mais que ele. E é porque as pessoas acham que o faturamento é lucro, né? Então assim, nossa, mas só hoje ele vendeu não sei quantos mil. Faturamento é métrica de vaidade. Exatamente. Faturamento é métrica de vaidade. Tem muita gente que fatura muito. Isso, e vende ruim, exato. E aí quando você vai ver no final, você tá ganhando muito pouco. Né? Então, mas o empregado, é curioso isso, o empregado não tem essa visão, ele olha, imagina numa loja ali, o empregado que tá ali no caixa, ele olha quanto a loja vendeu, e a loja vendeu só hoje 10 mil reais, e eu ganho 2 mil, então só hoje, essa loja conseguiria contratar 5 pessoas como eu, né, porque ele não sabe que o insumo o insumo teve custo, a luz, a água, tudo aquilo tem custo. E algumas empresas, hoje, elas adotam como caminhos alternativos à CLT, a contratação de MEI, a contratação de PJ. Na sua visão, isso é válido como uma alternativa ali para a CLT ou para a empresa pagar menos, ou depende do perfil da empresa? Como que você vê essa questão dessas alternativas de empresas que contratam MEI e PJ? Quando que é bom, quando é ruim, quando fazer, quando não fazer nunca? Como que você vê isso? Então, é assim, eu vejo muita gente demonizar o PJ, né? Mas você está contratando PJ, isso é um absurdo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que depende. Aquela velha resposta. Depende. Depende do quê? De que tipo de serviço você está pegando daquela pessoa, né? O que não dá é para você contratar uma pessoa PJ e exigir dela o que você exigiria de um empregado. Isso de fato não dá. E a gente volta lá nos 5 requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Então, assim, não dá para contratar um PJ e ele chegar 8h10 e eu falar, poxa, seu horário era 8 horas. Não dá, não tem como, né? Mas em muitas atividades eu vejo que dá para usar o PJ. Né, em atividades por demanda, por exemplo, né, empresas de tecnologia fazem isso, então tem que fazer lá um software, um aplicativo, eu tenho uma demanda, então eu contrato aquela pessoa e ela recebe por demanda. A gente atende muito cliente do mercado digital aqui no escritório, e que normalmente, acho que talvez por isso é dos motivos que explica o fato de empresas digitais trabalharem muito com PJ ou com MEI, Sim. porque são muitos trabalhos por demanda. Tipo assim, olha, eu preciso que você faça 50 criativos, faça edição de 10 Exatamente. vídeos. Se você vai fazer meio-dia, 1h, de madrugada, não interessa. Exatamente. Então, veja, é uma atividade que dá, mas aí para isso, a gente precisa fazer um contrato bem feito, um contrato, né, e ali, mas então com esse contrato, é certeza que eu não vou ser acionado na Justiça do Trabalho? Não, a gente não tem certeza de nada nessa vida. Todo mundo, até quem registra e paga tudo, é acionado na Justiça do Trabalho. Mas o que eu quero dizer é assim, conhecendo aqui esses 5 requisitos, que a gente precisa fazer um contrato demonstrando que eles não estão inseridos, né? Pode ter 1, pode ter 2, mas não pode ter todos. Né? Então, trabalhar nesse sentido e mudar a nossa rotina. Então, por exemplo, eu tenho clientes que tinham lá programadores, tudo. Mas não dá para eu registrar, o salário é muito alto e tudo. Eu falei, mas essa pessoa precisa estar aqui todos os dias? Não, mas tá. Essa pessoa é lá todos os dias. Mas ela precisa estar aqui todos os dias? Não. Essa pessoa, ela precisa bater cartão. Essa pessoa, você fica mandando o que é pra ela fazer ou não? Você fica ali, olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo ou não. Você fala, eu preciso de um programa desse jeito. E a pessoa te entrega. Não, é assim. Eu falei, poxa, a gente pode mudar essa realidade de trazer ela, fazer um contrato PJ.
como eu falei, não é garantia, mas a gente trabalha diminuindo o risco, né? Quando a gente o advogado atua para a empresa, ele atua diminuindo o risco. Então, ele vai lá na CLT, vai lá nas leis trabalhistas e procura, aqui dá pra gente fazer dessa forma, aí a gente tira esse requisito aqui. O cara pode negar serviço. Isso eu já consegui, já tive ações de casos de pessoas que entraram com a ação pedindo vínculo e foi comprovado que ela podia recusar serviço. Então, você manda lá, tem como você fazer essa demanda? Não, hoje não tem como. Tudo bem. Ele não é empregado, ele recusa serviço. O empregado não pode. Então, assim, eu acho que o PJ é, sim, uma alternativa, mas eu acho que aí a pessoa que está recebendo, tomando esse serviço, ela precisa entender que aquela pessoa não é empregado. Não tratar aquela pessoa como empregada e não esperar dela o resultado de um empregado, né? Até porque se ela, por exemplo, utilizando-se já da questão da pessoalidade, que é um dos argumentos, ela pode ela pode contratar uma outra pessoa, um terceiro, para executar aquele trabalho, né? E tá tudo certo, tá dentro das regras do jogo, né? Então, eu falo da área de tecnologia porque eu tenho tido bastante demanda nesse sentido. Mas, eu preciso que faça um aplicativo. Ricardo, eu preciso desse aplicativo até o dia 20. Cara, se você vai fazer de madrugada, se você vai fazer 8 horas da manhã, se você vai mandar outra pessoa fazer, se você vai... não importa. Dia 20 foi entregue? Tá, beleza, o nosso contrato continua e vai dar super certo. Agora, tem outras atividades que não dá, né? Não dá pra eu contratar uma garçonete, porque eu preciso da garçonete ali na hora. Não dá pra ela trabalhar a hora que ela quer, ela precisa trabalhar a hora que meu estabelecimento abre, né? Então, assim, depende da atividade. Mas, em muitas vezes, a gente consegue, sim, ir pro PJ com uma redução de riscos atrativa. Entendi, muito bacana. Mas, como você mesmo falou, documentado, organizado, sim. De uma forma clara, né? Para ambas as partes, emitir nota, né? Deixa essa pessoa trabalhar para outras, não fala que ela só trabalha para você. Às vezes eu vejo casos assim de pejotização, a empresa fala assim, não, ele era empresário, olha aqui o CNPJ dele. E ó as notas que ele me emitiu. Aí as notas todas sequenciais. 5 anos e a pessoa só emitiu nota para aquele empregador, só para aquela pessoa, né? E aí o juiz fala, tá bom. Isso às vezes talvez é uma das primeiras coisas que você olha nas notas fiscais. Sim. É a sequência da nota fiscal. Exatamente. Né? Que aí já fica meio já fica ali, né? Demonstrado que né, é um caso de pejotização mesmo. Entendi. Beth, a gente vive num país que, como você falou, né, muito assistencialista. Eu também concordo muito com isso. A maior parte das pessoas, elas ganham ali 2 salários mínimos. E tem poucas informações. E aí eu queria te perguntar agora sobre o futuro das relações trabalhistas, o futuro da CLT, como que você enxerga que vai acontecer a gente está vivendo num período agora, onde eu até falo assim, cara, a internet zerou com esse negócio de inteligência artificial. Sim. Porque as relações de trabalho vão mudar, a segurança no ambiente virtual muda. Eu vi bastante órgão público já adotando inteligência artificial, o próprio judiciário Sim. adotando e utilizando-se ali muito de inteligência artificial. E eu queria saber de você, o que você enxerga das relações trabalhistas nas empresas para o futuro, e se você acha que você é mais otimista ou pessimista nesse caso? Olha, é difícil. Como eu falei, esse tema tomou um cunho muito ideológico, né? Então, o que eu tô percebendo é que os movimentos vão de acordo mesmo com a ideologia de quem está no comando. Exatamente. De 4 em 4 anos muda. Isso. Então, assim, hoje a gente tá caminhando para uma CLT, na minha visão, mais conservadora ali, de proteção ao empregado, aos direitos trabalhistas, sindicato voltando. Então, a gente está nesse cenário, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nos próximos a gente tá gravando aqui em 2024. Isso. Daqui 2 anos tem eleição. Exatamente. Se mudar o governo, pode ser que mude. Fato é a reforma trabalhista, né? Que foi feita ali no governo Temer e, assim, na minha visão, foi benéfica. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela era, assim, assim, você tem noção? Tinha advogado que tinha a inicial pronta, porque o cara pedia tudo. Adicional noturno, a pessoa trabalhava só de dia, mas vamos pedir, porque se perder, você não vai pagar nada, entendeu? Insalubridade, não, mas vamos pedir, porque... Então, assim, a reforma trabalhista, ela exigiu de nós ter mais profissionalismo, estudar, de fato, assim, analisar, que é o trabalho do advogado, é você me trazer ali, olha, eu tô com esse problema, eu tenho uma chance de êxito, né? O advogado não fala, não, é causa ganha, não. A gente fala a chance de êxito, olha, a sua chance de êxito, de acordo com as provas que você tem, né, é X
50%, eu julgaria 80%. Então, é nesse sentido. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe um pouco deu uma refinada, sabe? Mas, como eu falei, a gente aí já tá, né, a contribuição sindical já voltou. Dá um panorama pra gente como que está hoje a volta da contribuição sindical, que esse é um assunto importante também, e ainda de muita dúvida de muita gente. Como que está, que pé que está essa volta da contribuição sindical, e quais os cuidados que as empresas precisam ter também com a contribuição sindical também. As empresas e os empregados também, né? Tá uma bagunça. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o STF foi lá e falou assim, ó, não, gente, é constitucional cobrar, tá? Desde que tenha como se opor. Foi isso que o STF fez aquela sabonetada, não disse, sabe assim? Pode, só que não, depende. Então, foi nesse sentido. E aí, o que os sindicatos estão fazendo? Agora, com a virada do ano, todo mundo renovou a convenção coletiva, e o sindicato tá colocando. E aí, o que eu tenho recebido muito é reclamação de empregados, falando assim, olha, eu quero me opor, mas é assim, a oposição é entre o dia 2 e 5 de janeiro, das 10 às 11 horas, e tem que pegar uma senha e só dá 10 senhas, e tem 50 pessoas, deu uma exagerada, mas assim, as convenções estão prevendo ali 10 dias de janeiro, né, para as pessoas irem se opor. Só pode pessoalmente, não pode por e-mail e tudo. Então, o sindicato também tá dando aquela amarrada para ter, né, o seu caixa. E aí, o que as empresas precisam fazer? A primeira coisa é ler a convenção coletiva. Que, na verdade, não só pela questão da contribuição sindical, pelo todo. Você precisa ler a sua convenção coletiva, saber qual é a sua convenção coletiva, né? E ler a convenção coletiva e expor lá para os empregados, né? Que a convenção agora está prevendo esse desconto e dar para eles qual é o meio de oposição. Tá? E uma coisa que eu sempre aconselho os meus clientes, cuidado com atividades antissindicais. O que é isso? É incentivar seu funcionário a ir lá, falar primeiro, é um absurdo isso que cobram, vai lá, se opõe mesmo. Não façam isso. Isso pode dar muito problema para a empresa. Até porque ele pode ter funcionário que é sindicalizado e que quer, né, ser sindicalizado. Então, assim, o papel da empresa é descontar e falar como é que se opõe. Então, a oposição é isso, tá? Você vai lá no sindicato com esses documentos se você tiver interesse. E só. Não incentive, nem que sim, nem que não, para você não ter problema. E cumprir a convenção nesse sentido. Então, se está determinando lá para descontar, desconta de quem não se opôs. Né? E aí, fazer isso certinho, porque depois você pode ter problema com o sindicato. Desconto e recolhe também depois, sim, né? Sim. Entendi. Então, hoje tá uma bagunça o sindicato. Tá. E pensar que daqui 2 anos pode acabar tudo de novo, né? Pode voltar tudo até... Pode voltar tudo pra trás, né? Enfim, vamos esperar os próximos capítulos. Mas hoje, contribuição sindical, o STF falou, pode, porém... Tem que dar meio de oposição. Tem que dar meio de oposição. E aí entra uma discussão, né? 10 dias em janeiro, no começo de janeiro, é meio de oposição? Tá sendo... Isso é uma coisa que eu acho que daqui a pouco vai surgir, né? Porque aí já tem um monte de porque gente... Você não precisa ir presencialmente para se opor, né? Exatamente. Quando o sindicato faz isso, é óbvio a intenção dele. Né? Então, eu acredito que já está chegando. Já tenho, inclusive, pessoas que já me procuraram nesse sentido. Então, eu não quero pagar e eu não consigo me opor, porque eu chego lá, são 100 senhas por dia, tem 50 mil pessoas lá. Eu vi uma... eu não lembro qual foi o sindicato, mas eu acho que foi dos enfermeiros. Que, cara, tinha uma fila de rodar quarteirão, assim, ó. Eu tenho um cliente que mandou um vídeo. Cara, olha a situação aqui, do sindicato. E todo mundo lá, e o pessoal não tá trabalhando, Exatamente. A empresa tá parada lá. Enfermeiro, você imagina enfermeiro, não tá no hospital, mas tá lá numa fila se opor a ter um desconto sindical. E não precisa ir presencialmente, né? Hoje em dia... Exatamente. Assim, 10 dias de janeiro, né? Que tá todo mundo, assim, de férias. É claro que algumas convenções prevê, se tiver no período de férias, pode vir depois. Mas, assim, é um mês ali, a primeira semana de janeiro... O sindicato dificulta, né? Dificulta. E faz de todo jeito para você não ir lá. Exatamente. Essa é a verdade, né? E os sindicatos, eles... cadastram as empresas por conta própria para ser sindicalizado? Porque hoje ele puxa lá pelos finais. Já viu alguma coisa nesse sentido? Então, é assim, a lei fala que ninguém é obrigado a se enquadrar. Então, a empresa não é obrigada a se enquadrar ali no sindicato, se filiar àquele sindicato, né? Mas a empresa, ela acaba tendo que fazer o cadastro. Vou te dar o exemplo agora. Com essa questão do recolhimento, aí é outra coisa que o sindicato faz, né? Quem vai emitir a guia sou eu e você precisa se cadastrar comigo. Não tô
falando de enquadramento, né? Você fala, não, mas eu não queria me filiar, né? A empresa falando. Não tô falando de filiação. Eu tô falando de se enquadrar comigo. Aí você me dá todos os seus dados, seu endereço, sua atividade, tudo que você faz, pra eu guardar aqui, porque eu vou emitir a guia pra você. Então, veja, não é uma filiação obrigatória, você não está se filiando, mas você passou ali para aquele sindicato todas as informações, quantos funcionários você tem, né? E então, assim, vai precisar fazer, porque o sindicato te amarra nesse sentido, vai precisar fazer um cadastro. E aí é engraçado que, assim, sindicato, ele pode entrar com ação, né, no lugar do empregado. Então, às vezes, já aconteceu, inclusive, assim, você tá lá na sua empresa, daqui a pouco chega a notificação. Ué, mas o fulano você entrou com ação contra mim? Aí o fulano fala, não, foi o sindicato. O sindicato entrou. Então, eu já vi algumas coisas acontecendo assim também, do sindicato. Exatamente. Então, assim, veja, ele não te obriga a se filiar, mas você tem que passar todos os seus dados para ele. Ele tem ali uma base de dados que ele controla, né, as empresas. Então, é a mesma história, né, ele vai ali te cercando. Tem uma frase que eu gosto muito de Barão de Mauá. E ele falava que o principal papel do Estado, é alguma coisa parecida assim, o papel principal do Estado é não atrapalhar aqueles que produzem pro país. Uhum. E às vezes eu acho que é isso que acontece, tanto no Estado como com essa relação sindical. Cara, é só não atrapalhar quem produz. Sim. Deixa o pessoal que produz, os empreendedores, trabalhar, gerar emprego, rodar a economia. Sim. Isso por si só já é satisfatório. Porque tem a curva de Laffer que chama, né? Cara, quando você começa a cobrar muito imposto, e dá muito... O que vai acontecer? O pessoal vai começar a se negar. O pessoal vai começar a não contratar CLT, contratar de outras formas. Sim. Então, você perde a arrecadação por conta disso. Porque você onerou tanto aquela relação ali, que já... Cara, é melhor eu ficar na informalidade. É melhor eu fazer tudo debaixo dos panos. Exatamente. E é isso que acontece. E ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem, assim, não é nenhuma visão, é a realidade, né? A gente paga muito imposto e a gente recebe muito pouco. Então, assim, pagamos muito imposto, mas a gente não tem um SUS, né, que nos dá assistência. As pessoas querem ter plano de saúde, porque o SUS não dá conta, né? Então, assim, os asfaltos, as estradas são todas ruins. Então, assim, a gente paga muito imposto e não tem retorno. Então, já gera essa sensação de não quero pagar esse tanto de imposto, né? Além de ser muito caro, eu não tenho retorno nenhum. Então, é engraçado que a gente já fez uma pesquisa sobre falha de bens públicos. Não sei se você já ouviu, são falhas econômicas, falhas de bens públicos. E aí explica por que as coisas públicas, né, os órgãos públicos e as praças públicas é tão mal cuidado, porque ninguém se sente dono dela, né? Então, a pracinha lá, que tem lá perto da sua casa, você não cuida dela, porque você não se sente dono e ninguém se sente dono. Na sua casa, você não joga lixo no chão, mas na praça você joga, né? Não joguem, aliás, né? Mas as pessoas jogam, porque elas não se sentem donas daquela praça. Então, a gente não tem essa visão de, eu paguei o imposto e essa praça aqui eu contribuí com ela. A gente não tem. Tanto que esses canteiros, essas praças assim, as mais bonitas e as mais bem cuidadas, são aquelas que tem uma placa lá falando assim, ó, esse lugar aqui é preservado pela empresa tal. Alguma empresa privada vai fazer ali, que é um marketing, mas, né, acaba... É um marketing, mas que tá cuidando. Exatamente. Ou os parques que são fruto de concessão, né? Sim. Os parques públicos aí que são frutos de concessão traz um bom retorno pra gente, mas veja, o público não consegue entregar, né? Pet, muito bom, a gente tá chegando ao final aqui do nosso episódio, foi sensacional. Obrigada. Acho que a gente aprendeu bastante coisa aqui. Quem tem funcionário, quem tá pensando em contratar, com certeza aqui, eu tenho certeza que contribuiu bastante pro nosso universo, né, pro nosso meio. Muito obrigado por ter vindo até aqui, espero que a gente tenha a oportunidade de gravar outros episódios falando de outros assuntos. Logo a gente volta aqui. E eu queria que você deixasse aí um último recado para aquelas pessoas, para os empresários que têm problemas com funcionário, que não gosta da CLT, que não gosta disso, daquilo. O que você diria para esse pessoal hoje? Seu último recado aí. Bom, primeiramente agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Foi uma conversa muito legal, nossa, me agregou bastante. Agradeço muito a oportunidade. E eu queria deixar uma mensagem para os empreendedores, né, da importância que vocês têm na sociedade. A importância que essas pessoas têm. São vocês que fazem a engrenagem ali girar, né? E se tem emprego é porque vocês decidiram empreender. Eu sei que muitas vezes começa muito pequeno, né? Então, pedir para eles não desistirem do nosso país. Não desistam da gente, né? E assim, né, sendo bem objetiva ali no dia a dia, procure seguir, né, uma informação e procure seguir o que está determinado.
para você evitar problema. Mas não desista de empreender, porque é o empreendedorismo hoje que mantém o nosso país de pé, que gera emprego, faz a nossa economia girar. É a locomotiva do país. É a locomotiva do país. Para você que está em casa, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Foi um episódio incrível. E eu espero você no próximo episódio. Grande abraço. Até mais.